Abre sua Bíblia em Josué. Sabe, hemos hablado bastante, sí, hemos hablado de Moisés, de Josué. Eu he hablado algumas vezes. Javier, estes dias também predicou aí. É interessante como Ramiro falou, como Deus lo mantuve em um ponto específico, onde ele vem tratando e falando. E é interessante como Deus também vem mantendo-me em algumas coisas específicas. E eu creio que com o que Ramiro nos ha compartido, tem algumas coisas que aí vamos correr o gancho e tem algo para nós outros hoje. Josué capítulo 1. Vamos a ler aí o 1, vamos a ler aqui alguns versículos. Que diz assim: Después de la muerte de Moisés, servo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Le dijo el Señor: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pie, les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el grande río, el río Eufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande, que está hacia la puesta del sol, será território de ustedes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Assim como estuve com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei. El 6. Sé fuerte e valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte e muy valiente. Cuídate de cumprir toda a lei que Moisés, mi siervo, te mandou. Não te desvies de ella, nem a la derecha, nem a la izquierda, para que tengas êxito donde quiera que vayas. Este livro de la lei não se apartará de tu boca, senão que meditarás en él dia e noite, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu caminho e tendrás éxito. Não te lo he ordenado yo, sé fuerte e valiente, não temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira, que passa aqui, vamos entender um pouquinho de contexto, que eu creio que isso é muito importante para que tenhamos uma compreensão del todo e que corramos algo muito precioso para nós outros. Que passa aqui? Qual é o quadro de lo que está passando aqui? Moisés, como todos conhecemos a história de quem foi Moisés, de la importância de Moisés para este pueblo, toda a vida de Moisés foi marcada por milagros, toda a vida, desde o nascimento de Moisés, quando você vai ler lá, desde que Moisés nasceu, ele foi marcado por coisas sobrenaturais, por coisas espetaculares da parte de Deus. ¿Por quê? Porque Deus tinha um propósito claro em la vida de Moisés, que era resgatar o pueblo de ser cautivo em Egipto. Então, Moisés sacou este pueblo daí, toda a história que é larga e hermosa e llena de riqueza, pero vemos Moisés caminhando com este pueblo e coisas espetaculares passando. É água que brotou de la roca, é comida que caiu del cielo. Ou seja, uma coisa impressionante. Era Moisés que falava com Deus para trazer a instrução para o pueblo, e a cara de Moisés brilhava por la presença que ele havia, que estava forte em seu rosto, porque havia falado com ele, Senhor. Coisas tremendas e extraordinárias passaram em la vida de Moisés, mientras Moisés estava neste propósito de levar este pueblo a la tierra que Deus havia prometido. Agora pensem comigo na importância de Moisés. A Bíblia habla de Moisés como um homem assim, algo lleno de amor. Ele era um
intercessor, era um homem manso, era um homem que amava este povo com um amor em comum. Então, además de ser esta figura de líder importante e de todos os milagres que foi marcado em sua vida e todo o que Deus hizo por el pueblo através da vida de Moisés, Moisés também tinha esta importância de afeto, este amor com a gente. Agora, imagínate, pues, o coração de la gente. Vamos pensar, porque somos gente. Estamos falando aqui de pessoas como eu e como você. Então, imagínate, pues, o desespero dessas pessoas. Como estava o coração de eles? E agora? E a promessa? Que vai passar? Como vamos fazer? Porque todo o tempo nós outros vemos que Moisés era este que fazia todo o puente e o povo apenas desfrutava do puente que Moisés fazia com Deus. Imagínate o desespero agora. Que vai ser? E o dolor por la pérdida, por perder algo tão importante, por perder algo tão de nosso coração. Então, a Bíblia nos vai contar que esta gente já estava orando por Moisés há 30 dias. Estava em llanto, estavam chorando, estavam neste luto. E então, neste contexto aqui, Deus se acerca a Josué. E quem era Josué? Para que Deus se acercara a ele para agora algo tão importante. Josué, diferente de los demás, era alguém que aprendeu a amar ao Senhor e a buscar ao Senhor com Moisés. É muito interessante porque Josué é um de los dos. Se acorda de aqueles 12 que foram mirar a terra e 10 volveram com um malo reporte e 2 apenas volveram com um bom reporte, creyendo? Josué estava já, era um desses 2. Então, Josué era um homem que aprendeu a conhecer ao Senhor. A Bíblia diz que ele era este servo de Moisés. Ele era este muchacho que, mientras Moisés estava aí, tendo as experiências com Deus e nesta caminhada com ele, Senhor, ele era este que estava aí aprendendo. Este que estava com este desejo de aprender, de crescer. Habla que Josué quedava em la puerta de la tienda, que era o lugar onde Moisés encontrava com Deus, o lugar onde Deus falava com Moisés, e Josué quedava aí, porque ele queria aprender. A Bíblia disse que ele era lleno do Espírito Santo. Ele foi um homem que, diferente da multitud, ele aprendeu com Moisés a reconhecer a presença do Senhor e amar ao Senhor. Então, neste quadro de desespero, neste quadro de desesperança, o Senhor se acerca a Josué. E sabe o que me chama a atenção? É que Josué, hasta então, estava acostumbrado a ver os milagres que Deus fazia com Moisés. Josué ele sabia de como era o Senhor venir, bajar, falar com Moisés, e o rosto de Moisés brilhar. Pero agora, Josué necessita ter suas próprias experiências com o Senhor. E eu empiezo aqui algumas coisas para nós outros. Eu digo que era apenas um compartilho de meu coração com teu coração. Então, se assegure em las sillas que aí vamos. Para o nível que Josué viveu apenas de ajudante de Moisés, de servo de Moisés, a relação que ele tinha com Deus estava boa. Ele via, ele amava, ele desejava, ele até buscava mais que os demais, pero ele era apenas o ajudante de Moisés. Pero agora, Deus vem personalmente a Josué. Sabe por quê? Porque para níveis mais profundos com Deus, é necessário níveis mais profundos de relação. Sabe, eu não sei com que tipo de nível em sua vida, às vezes você pensa que está bem, você pensa que está satisfeito. E sabe de uma coisa? É possível ser salvo e passar toda a vida em um nível raso,
raso, ¿sí? ¿Está bien esta palavra? Em um nível mediano com o Senhor, em um nível que apenas aqui, em los tobillos. É possível, pero sabe, para viver grandes projetos em Deus, para participar de los planos que Deus está haciendo em la tierra, é necessário um tempo de relações mais profundas. Sabe, hasta podemos passar toda a vida escutando os testemunhos de outros. Pero se queremos viver em nossas próprias vidas, é necessário que Deus barre e abre com nós cara a cara. É muito bueno escuchar o testemunho de outro e ser edificado. Pero e o Deus de sua vida? E o Deus que habla contigo? E o Deus que hace em ti? E o Deus que hace em tua família? É isso que devemos desejar e buscar para nossa vida. E a gente estava já chorando. E a gente estava desesperada. E o Senhor se acerca a Josué. E é como se o Senhor dijera: Josué, quem morreu foi Moisés. A promessa está viva. Foi Moisés que morreu, pero a promessa sigue viva. Eu hablei com vocês que esta tierra é tuya, que é de vocês. Há algo para viver, há algo que está adelante. Moisés está muerto, pero a promessa sigue. Levanta, levanta deste luto, levanta deste llanto, levanta deste lugar e vamos. Sabe, a gente tinha puesto todas as bases. Sabe o que passou com eles? É que eles puseram toda a base de viver as promessas de Deus em Moisés. Toda a base estava em Moisés. Era Moisés que ia, era Moisés que falava com Deus, era Moisés que traía a instrução. Eles construíram suas bases em Moisés. E quando Moisés morreu, eles quedaram em desespero. Mas sabe que às vezes também nascemos isso? Ponemos as bases de nossas vidas em coisas, em pessoas. E quando isso se move, quando isso já não está, nós outros pensamos que os planos de Deus se acabou para nós outros. Pensamos que já não há mais que viver. Às vezes hasta alguém de verdade que amamos que se foi ou algo assim. E nós outros construímos toda a nossa vida basada em outra coisa que não é o Senhor. E quedamos perdidos. E aí é necessário o Senhor se acercar a nós outros e acordar a nós outros mesmos que a promessa sigue. Moisés está muerto, pero a promessa sigue. O propósito de Moisés terminou. Qual era o propósito de Moisés? Sacar o pueblo del Egito, sacar o pueblo de la esclavitud. O propósito de Moisés terminou, pero el tuyo, Josué, apenas começou. Então, vamos, levante deste lugar. E sabe, às vezes podemos ler isso e pensamos: uau, Deus parece insensível, sim? Pero sabe, minha gente, não. Deus esperou por 30 dias que choraram seu luto, que fizeram seus rituais de luto. Deus esperou. Sabe por quê? Porque Deus sabe nossa limitação, sabe que somos humanos, Deus sabe que temos dolores e Deus tem esta compaixão de nós outros. Hebreu vai dizer, o escritor de Hebreu vai dizer que nós outros não temos um sumo sacerdote que não se compadece de nós outros. Que sim, que Jesus, ele é nosso sumo sacerdote e ele se compadece de nós outros, porque ele passou e ele viveu as mesmas coisas que nós outros. Então, ele sabe o que é ser humano. Pero glória a Deus que Deus não nos deixa em nossa humanidade apenas. Ele nos chama para viver um propósito em Ele. Glória a Deus por isso. Então, quando terminou os 30 dias, é como se o Senhor dijera: ok, dolió, foi duro, difícil, pero há mais. Eu sigo aqui, eu sigo com vocês, eu sigo tendo um propósito para que vocês lo vivam. Amém. Sé fuerte,
Sé fuerte, sé valiente. Levante desse lugar. E aí, a Bíblia vai nos trazer essa instrução, porque por várias vezes aí, na Bíblia, e nesses textos que nós outros leemos, nós outros vamos a ver o Senhor como destacando: sé fuerte e valiente. Sé fuerte e valiente. Apenas sea fuerte e valiente. E aí você pode perguntar-me: pero como vamos a ser fuertes e valientes delante de situações tão difíceis e que a vezes huye completamente do controle, ou huye completamente de tudo que nós outros havíamos como planeado? Como? Como ser fuerte e valiente delante de uma perda, delante de um dolor, delante de alguém que se foi, delante de algo que está roto, que pusimos toda a nossa expectativa nisso, e isso se foi, já não está. Como? E aí é muito interessante, porque o Senhor vai falar com Josué algo que é a base para todos aqueles que creem em Ele Senhor. Como vamos a ser fuertes, então? De onde vamos a sacar esta força? E aí o Senhor vai dizer para Josué: mira, eu vou parafrasear. Não se aparte de ti a palavra. A palavra vai estar delante de ti todos os dias de sua vida. A palavra vai estar em sua boca. A palavra vai estar em seu coração. Você vai meditar na palavra. Você vai pensar na palavra. Você vai ler esta palavra. Você vai meditar em ela dia e noite. Ela vai ser sua. Se você necessita um bastão, então aqui está um bom bastão. Isso aqui vai ser sua força. É de aqui que você vai sacar a força que você necessita. É muito interessante, porque o profeta Joel, se não me engano, tem um momento de seu livro que ele vai dizer: diga el débil, eu sou valiente. Diga al débil, eu sou valiente. Valiente em que? Não em nós, mas em Deus que nos dá a fortaleza. Porque Deus falou com Josué: eu vou estar com você todos os dias. Eu não vou te abandonar, eu não vou desamparar-te. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo, Josué. Você não vai solo, eu vou estar aí. Eu vou estar aí. Então, de onde você vai sacar a fortaleza? De mim. De la palavra que eu liberei sobre sua vida, que eu estaria contigo na jornada. Essa é a mesma palavra que é liberada sobre nós outros. Quando se acordam que Jesus disse a mesma coisa a seus discípulos: Vayan, hagam discípulos de todas as nações, bautizem, hagam a obra, e eu vou estar com vocês todos os dias hasta el fim. Esta é a promessa que o Senhor hizo para nós outros, que iba a estar com nós outros. E porque temos esta promessa, sacamos de aí nossa força. É muito interessante que o apóstolo Pablo vai dizer-se em 2 de Coríntios, sim, Pablo vai dizer, ele falando sobre o espinho em la carne, sobre a dificuldade que ele estava vivendo de cumprir o propósito, de fazer o que Deus lo havia chamado. E chega um momento que Pablo vai dizer que por 3 vezes ele pediu ao Senhor que quitara isso dele, sabe? 3 vezes ele orou para que o Senhor lhe quitara isso. E o Senhor disse: mi gracia é suficiente. E Pablo regressa: não, Senhor, pero não. Isso está muito duro, quita isso, Senhor. Isso está muito difícil, eu não vou ser capaz. E bem, vamos empelicular-nos. É importante para que. E é como se o Senhor. E me gusta pensar isso para minha vida, quando eu estou assim. É como se o Senhor mirara a meus olhos e dijera: ei, Carmen, mi gracia é suficiente. Mi gracia sigue sendo suficiente para ti. E aí Pablo vai dizer, e Pablo aprendeu algo muito importante que temos que aprender, e eu creio que Josué aprendeu. Que Pablo vai dizer: quando estou débil, aí é que sou forte. Porque em minha debilidade, a graça do Senhor
se aperfeiçoa. A graça do Senhor me aperfeiçoa em minha debilidade. Então, é entender que esta força que o Senhor falou com Josué aqui, e neste texto, e esta força que o Senhor habla com nós hoje é muito distinta de lo que escuchamos em el mundo. Porque lo que escucho en el mundo, no sé usted, pero allá en Brasil, cuando habla así, esta persona es una persona muy fuerte, esta es una mujer fuerte, es una mujer, habla de alguien independiente, alguien que no necesita a nadie, alguien que hace todo con su inteligencia y con la fuerza de su brazo, alguien berraca. ¿Sí? No sé si aquí es así, pero en Brasil es así. Pero é muito diferente quando miramos a palavra. Quando miramos a palavra e as referências que a palavra nos dá sobre esta força, sobre encontrar esta força, é lugar de dependência. É lugar de entender, nada sou. Estou completamente limitado. Estou completamente perdido em mim mesmo nesta situação. Pero eu sou completamente dependente de aquele que tem os recursos mais que suficientes para poner mis pés dentro de la promessa. Em Hebreus 11, quando vai falar de los heróis de la fé, ele vai citando montão de histórias espetaculares de pessoas que fizeram coisas por la fé. Por la fé cerraram boca de leones, por la fé foram tirados vivos em horno e saiu de aí como se nada, por la fé el mar, ou seja, coisas extraordinárias eles viveram por la fé. Pero me gusta, allá por el versículo 32, mais ou menos, que vai dizer, por la fé de la debilidade sacaram força. Foi por la fé que todos estes homens, em sua debilidade, em sua humanidade, por la fé em Deus, por la fé em la promessa que Deus havia hecho a eles, eles correram força desde aí. E é assim com nós. É assim com nós. ¿Dónde está nossa força? Qual é a fuente de la fuerza que necesitamos para cumprir el propósito, para seguir en la jornada y poner los pies en la promesa? No se aparte de ti la palabra. Medite en ella día y noche. E trate não apenas de meditar, de conhecer, pero ele vai dizer de hacer todo o que está escrito, porque assim você será feliz, você será exitoso, você alcançará a meta. Então, é mais de que apenas ter aqui, é ter em nosso coração, pero mover com isso e fazer segundo o que Deus nos instrui a fazer. E me gusta muito, porque o Senhor vai falar com Josué. Mira, levante-se de aí, vamos, e donde usted poner tus pies, donde ustedes poner los pies, será de ustedes. ¿Por dónde? Por donde ustedes mirarem e poner los pies, aí está. Eu los doy. E é muito interessante porque isto habla de mover-se. Isto habla de sair do lugar, que há pessoas que pensam que só porque Deus deu uma promessa, que tem uma promessa de Deus para nós, vamos quedar aqui sentados e automaticamente. Não, é necessário mover-se em fé, porque quando você mover e onde você poner os pés, já a promessa se hace real para vocês. Então, é mais que saber sobre uma promessa que eu tenho para suas vidas. Eu quero que vocês se levantem deste lugar e que vocês muevam-se, caminem em direção a isso. Isso aqui era a instrução para Josué e para nós outros. Como?
como nós outros caminhamos, como levantamos em nossa vida prática e movemos rumbo a esta promessa que o Senhor tem para nós outros. Eu falava com uma amiga ahorita. O texto da Bíblia é porque Pablo nos vai dizer: a hora que vocês conhecem a Cristo, vocês vivem por fé. Ou seja, fé não é uma coisa apenas que usamos para situações especiais. Fé é a maneira de viver. Fé é a maneira de viver todos os dias. Quando abrimos os olhos, tem que ser por fé que levantamos desta cama. É por fé que nós outros vamos caminhando, vamos correndo na força que o Senhor havia falado com Josué. Não, o Senhor não disse que não tinha desafios. Claro que ia ter desafios. Claro que tinha coisas adelante para conquistar, para vencer. Mas o Senhor prometeu que ia estar com ele. O Senhor o disse para levantar e ir. E o Senhor deu a fuente que ia ser a fortaleza para ele. E a fuente era minha palavra. Ela tem que estar em ti. Ela tem que ser parte de sua vida. Ela tem que ser parte de lo que você pensa. Ela tem que ser parte de lo que você vê. E para nós outros, mais que nunca, eu creio que temos que ter isso em conta. Mi gente, a palavra tem que ser lo que ocupa nossos pensamentos. A palavra tem que ser lo que ocupa nossas bocas. A palavra tem que ser lo que ocupa nosso tempo. Necessitamos esses tempos onde de verdade a palavra se hace viva para nós outros. Para níveis mais profundos com Deus, é necessário níveis mais profundos de relação. Eu me acordo de um momento em minha vida, deixa eu ver meu tempo. Tenho um tempito. Eu me acordo de um momento em minha vida que eu estava para tomar uma decisão e eu não sabia como vou ser, que algo tinha várias opções buenas adelante de mim. E eu não sabia qual tomar, e orando, isso já havia passado mais de um mês, e eu orando sobre isso. Eu estava lendo um livro de como ser guiado por ele, Senhor, e estava neste processo. Aí chega uma pessoa em um momento de oração, se acerca a mim e habla: mira, eu vejo você em um lugar como uma carretera que tem várias entradas. Pero o Senhor te disse: não entra por nenhuma de elas, porque o momento exato eu vou dizer-te qual é. E eu, ai Deus, pero me quedei mais confundida, porque não? E me quedei, então me acordo de um dia chegar em la casa, já tarde, porque trabalhava em el seminário nesta época. Eu cheguei como tarde em la casa e a amiga já estava dormindo na habitação. E eu falei: sabe o que? Eu vou seguir lendo o livro que falava sobre o que eu estava orando e buscando uma resposta, assim. E eu me acordo que foi como uma pessoa, como se tivesse alguém de meu lado, assim, falou comigo: deja este livro aí, cierra este livro que agora eu vou falar com você. E eu me acordo como se fosse uma pessoa. Eu cerrei o livro, eu pus aqui e eu, bueno, Senhor, aqui estou. E eu me acordo como se fosse hoje, como perguntas começaram a saltar a meu coração. E a primeira pergunta foi: hoje, qual é tu tesouro? Que é precioso para você? Que é tu, Moisés? Onde foi que você construiu as bases de sua vida? Quais são as coisas que você construiu as bases de sua vida aí? E eu me acordo que eu chorava, porque de uma eu sabia o que era. E sabe que, minha gente, eram coisas boas, era ministério, era meu trabalho. Pero eu havia, isso foi tão importante em um tempo, em um momento de minha vida, que eu pensava que tudo o que Deus tinha que fazer em minha vida estava relacionada a isso. E Deus me perguntava: e se te hablo a você que o que eu tenho de aqui por delante já não tem mais que ver com o que você está sendo hoje? É algo novo.
Você está disposta? E eu, sim, Senhor. Qual és tu, Moisés? Sabe, tinha muitas coisas, pero eu quero ser guiada em lo que queimou todo o dia em meu coração. Qual és tu, Moisés? Quais são? Donde foi que você construiu as bases de sua vida? Que você puso toda a estrutura de sua vida nestas coisas, ao ponto de que você pensa que se não é desta maneira, Deus não vai fazer. E quais são as coisas que te deixou tão roto, tão perdido, ao ponto de você pensar que a promessa já não está, porque isso se foi? Há alguns que necessitam hoje enterrar seus Moisés. Deus disse a Josué: Josué, Moisés ha muerto, se acabou, não vai ressuscitar. Moisés cumpriu um propósito para um tempo específico, se acabou, pero sua vida não se acabou porque Moisés está morto. Mis planos siguen aqui, eu sigo aqui. Jamais foi sobre Moisés, sempre foi sobre meu amor por vocês. Moisés foi apenas o canal. Moisés cumpriu a missão. Enterra Moisés e vamos, levante deste lugar. Há tempo de chorar, pero há tempo de se alegrar. Há tempo de se alegrar. Às vezes são coisas buenas, pero às vezes também são marcas, coisas que são malas, pero nós outros quedamos enredados nisso toda a vida. Um luto de mais de 15, 10, 30 anos. Estamos neste luto e não avançamos para a promessa que Deus nos ha dado. E a palavra de Deus para nós outros hoje é: enterra Moisés e vamos. Levante deste lugar, porque Moisés morreu, pero eu estou aqui. E se você está aqui, é porque eu sigo trabalhando em ti. Se você está aqui, é porque Deus sigue tendo um propósito para a sua vida. Deus sigue trabalhando em nós outros, porque o dia que termine, irmãos, nós outros nos vamos de aqui. Pero mientras estamos, vamos a salir de um nível de relação de apenas mirar Deus haciendo de lejos e vamos para este lugar donde Deus barra e habla cara a cara com nós outros. Vamos sair do lugar de la limitação. Vamos sair deste lugar de la limitação. E outra ênfase: relação profunda com o Senhor. Eu vuelvo a dizer, hasta podemos passar toda uma vida com uma relação medíocre com o Senhor, pero se você quer ter um nível de relação, onde você vai chegar em sua casa, onde você vai se posicionar em Deus, e este ambiente cambiar, onde sua família vai provar salvação, onde seus filhos vão sair deste lugar de esclavitud, onde vamos a chegar nas universidades em Colômbia, e vamos a proclamar a Jesus, vamos a proclamar uma obra que Ele ha hecho em nós outros. Vamos a chegar em nossos trabalhos e vamos a mostrar a gente de lo que é ser hijo de Deus, de lo que é ser íntegro, de lo que é vencer em la vida sem tumbar a nadie, sem fazer nada ilegal. ¿Por quê? Porque temos um nível de relação profunda com o Senhor, um nível de relação tão profunda que somos capazes de levar outros ao lugar da promessa. Lo que Deus estava fazendo com Josué, o nível de relação com nós outros agora cambiou. E sabe por quê? Não é apenas por você, é porque através de você, Josué, vai levar este povo a poner os pés em la promessa. É necessário um outro nível de relação. Eu não me conformo de viver uma vida mediana, onde minha vida não toca a nadie. Pero para este tipo
de cambio en la sociedad, en nuestras familias, en las universidades, en nuestros trabajos, es necesario un otro nivel de relación.